Boas, fisionauta! Hoje eu vou falar sobre capsulite adesiva, o famoso ombro congelado. Aguenta que eu já volto. A capsulite adesiva ou ombro congelado é uma condição patológica que afeta mais as mulheres do que os homens e se dá, resumidamente, pelo ataque do sistema imunológico à cápsula articular do ombro. Não se sabe ao certo ainda o porquê que isso acontece, mas com o passar do tempo dessa lesão, o ombro ele vai diminuindo a mobilidade, por isso o nome de congelamento, de ombro congelado. Então a pessoa perde mobilidade, há um grande quadro de dor, a pessoa perde força. Aqui temos a representação esquemática do ombro direito e assinalado nós temos a cápsula, que é onde acontece a lesão da capsulite adesiva. Então há um espessamento dessa cápsula ligamentar e a movimentação da glenumeral ela fica prejudicada. Então em torno de 18 meses é o período do início do quadro de dor, da evolução, o pico de dor, o pico de perda de mobilidade, de resistência muscular, e aí com o passar do tempo acontece um decréscimo e a resolução do problema. O desenrolar da doença ela acontece mais ou menos em torno de 18 meses, 1 ano e meio. Então a pessoa começa com um quadro de dor, começa a diminuir a mobilidade, começa a perder a força e isso vai num crescente até atingir um pico, mais ou menos em torno de 8 meses, e com o passar do tempo, até mais ou menos 1 ano e meio, 2, a pessoa vai regredindo e volta a um quadro normal, natural. A fisioterapia tem um papel importante para minimizar os efeitos deletérios da doença. Então, a manutenção da mobilidade articular é de suma importância de todas as articulações, aquelas que nós vimos nas aulas passadas, e as outras articulações vizinhas, no caso cotovelo, punho. Então, é interessante sempre manter uma mobilidade generalizada para que a pessoa não perca muito por conta da doença. Outro fator importante e fundamental é o controle do quadro doloroso. E aí você pode usar um sinfim de técnicas, como a acupuntura, a ventosoterapia, a eletroestimulação, o ultrassom, o laser. Aí vai da expertise de cada profissional. O trabalho de força também é fundamental, desde que a pessoa não esteja sentindo dor. Então, alguns trabalhos de resistência, principalmente isométrica, são bem-vindas nessa fase. Volto a repetir, desde que a pessoa esteja com o quadro álgico controlado. Independente de qualquer situação, medicamento, procedimentos médicos, procedimentos fisioterapêuticos, a doença vai se desenrolar nesses 18 meses. O que a fisioterapia e os remédios farão é controlar a situação, é ajudar a controlar a situação. A fisioterapia ajuda com que a pessoa não perca muita mobilidade e massa muscular e controle da dor, junto com o medicamento. O medicamento também vai fazer esse papel de controle da dor, controle do processo álgico, processo inflamatório. Mas independente de qualquer situação, a doença, a perda de mobilidade, a perda de massa muscular vai acontecer nesse desenrolar de 18 a 24 meses. O papel do médico especialista nessa situação é de suma importância para esclarecer quais são as situações que vão ocorrer com o ombro da pessoa ao longo do desenrolar da doença. Então procure um especialista em ombro, converse, esclareça, pergunte e da mesma maneira encontre um fisioterapeuta especialista na parte traumato-ortopédica, cuide desse ombro, tenha paciência que no desenrolar da doença você vai perceber que o ganho de mobilidade vai acontecendo, o ganho de massa muscular, de resistência muscular, o controle do quadro de dor, situações vão acontecer de forma inevitável por conta da doença. Mas a fisioterapia e o medicamento vão te auxiliar de forma precisa ao longo da doença, certo? Amanhã tem mais vídeo, pessoal. Até mais!